HG Produções 2015 apresenta. Baixe os aplicativos, vocês vão ficar sabendo das notícias do que rolam em português e espanhol. Notícias que vem por aí. Continue acompanhando nessa creepypasta, nesse vídeo. Fala aí, gurizada! Eu tenho, na verdade, um assunto para comentar e em seguida vocês vão acompanhar a creepypasta do Mortal Kombat. O tema do vídeo de hoje é sobre Mortal Kombat e em seguida irei contar uma história de um garoto que jogou Mortal Kombat. Editor, solta a porra da vinheta aí. O lado negro de Mortal Kombat. Sempre fui fã de Mortal Kombat, especialmente após os jogos feitos no Mugen, porém não sou mais. Para falar a verdade, depois do que aconteceu, não consigo sequer ouvir falar sobre qualquer um deles. Um dia estava navegando na internet para baixar alguns jogos para os meus emuladores, até que acabei me deparando com um jogo chamado Mortal Kombat.exe. Não passarei o link para vocês pela sua segurança e ao do seu computador, mas de qualquer forma pensei que ele fosse chato e maçante, especialmente pela simplicidade do nome em si. Mas quando olhei para a memória RAM que o jogo utilizava, vi que eram absurdos 2 GB de memória. Achei isso emocionante, pois nunca havia baixado nenhum outro jogo de Mortal Kombat que utilizava tanta memória assim. E imaginei que o jogo fosse do caralho. Então coloquei no link para download e comecei a baixá-lo. Surpreendentemente, demorou mais de 4 horas para baixar o jogo inteiro. Mas foi logo após isso que as coisas começaram a ficar estranhas. A caixa de download apareceu avisando que o download havia sido concluído. Mas assim que eu cliquei em executar, meu notebook começou a ficar estática e alguns barulhos muito altos começaram a tocar nele. E então a tela ficou preta. Eu grunhi de raiva quando isso aconteceu, enquanto tentava reiniciar meu notebook. Depois de algumas tentativas, finalmente consegui. Tudo estava como antes, exceto o ícone do jogo, que agora se encontrava no meu desktop. Pensei comigo mesmo, talvez o notebook só travou devido ao enorme download. Então eu cliquei no ícone e o jogo começou a rodar. Não havia música tocando e a tela mostrava Goro em frente
a fase dos portais, com as opções Arcade versus Practice, treinamentos, opções Exit, sair. Então cliquei em Arcade e o tema principal explodiu para fora dos alto-falantes, violentamente altos, e foi bem alto, foi violentamente muito alto. Na mesma hora, mutei meu computador sem pensar e me deparei que apareceu. Eu não consegui acreditar. A tela de seleção de personagens mostrava um total de 276 personagens. Fiquei espantado. Essa parecia ser, de longe, o melhor e mais completo Mortal Kombat de todos. Então, decidi selecionar um dos meus personagens favoritos, Camaleão. Haviam 6 versões diferentes dele. Então, escolhi a versão Mortal Kombat Trilogy. Em seguida, uma caixa de diálogo na tela de seleção que dizia: selecione a fase. Havia um total de 500 fases, que deixava o jogo cada vez melhor. Escolhi minha fase preferida, The Pit, de Mortal Kombat 1. Porém, assim que selecionei a fase, Shao Kahn começou a rir maliciosamente. Don't make me laugh. You suck. Imediatamente me veio à mente como pude ouvir aquela risada mesmo com os alto-falantes no mudo. Eu mesmo fiquei com dúvida e eu pensei, talvez esteja delirando. Pensei. Em seguida, imediatamente me veio à mente como pude ouvir aquela risada mesmo com os alto-falantes no mudo. Talvez esteja delirando. Pensei. Em seguida, a tela de carregamento da fase apareceu. Eu teria que lutar contra o Hydro, um personagem de Mortal Kombat Project. Comecei a lutar contra ele e, finalmente, consegui derrotá-lo após uma luta que chegou a ser até rápida demais. Na tela apareceu a frase Finish him e uma caixa de diálogo apareceu, mostrando uma lista de nomes, inclusive o nome de um amigo meu, Jordan. Uma caixa de diálogo apareceu dizendo escolher meu Fatality. Outra caixa apareceu com a seguinte lista: Fatality 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e Stage Fatality. Fantástico! Os 10 Fatalities diferentes
por personagem. Como isso era possível? Pensei ao escolher Stage Fatality. Quando cliquei na opção, meu personagem camaleão deu um gancho em Intro, fazendo com que ele caísse nos espinhos na parte inferior da fase. Assim que ele caiu, veio muito sangue, mais do que o normal. Saiu de seu corpo enquanto ele gritava em agonia. O grito era mesmo quando Liu Kang morria, quando Fatality em Mortal Kombat 3. Continuava me perguntando por que diabos eu continuava ouvindo esses sons com o mesmo alto-falante no mudo. Imaginei por ser um arquivo executável, isso pudesse ser manipulado do jogo ou alguma merda do tipo. Em seguida, as palavras Chameleon wins Fatality apareceram na tela, mas dessa vez Shao Kahn repetiu a frase. Ao invés disso, ele disse: você nunca irá vencer. You will never win. Eu vi horrorizado. Mas que merda era aquela? Não tive muito tempo para raciocinar na hora, pois um monte de janelas dizendo Mortal Kombat.exe não estava respondendo apareceram, fazendo com que meu notebook parasse de funcionar. Meu medo se transformou em raiva de novo após tentar diversas vezes ligá-lo novamente, mas sem sucesso. Imaginei que aquilo tivesse sido em vírus malicioso ou algum cavalo de Troia. Joguei o notebook no sofá, pensando comigo mesmo, eu poderia tentar consertá-lo no dia seguinte, já que tenho experiência com computadores. Então, finalmente, fui para a cama, tentando dormir um pouco, mas não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Acordei com um barulho, que era o toque do meu celular. Olhei no celular para verificar a hora, 2h30. Já com frio na barriga, atendi o telefone, ouvi a minha mãe do meu amigo chorando sem parar. Pedi para que ela contasse o que havia acontecido, e eram aqueles barulhos de sirene ao fundo. Ela me disse que as sirenes eram de policiais e ambulâncias, e que era Jordan que estava morto.